da Reforma Protestante, né? Aqui ao meu lado, Dom José Francisco Falcão de Barros está falando uma boa catequese aqui conosco para entender um pouco mais esses conceitos protestantes e quais são os problemas, né? Quais são as distorções ali encontradas. Você que assiste diversas vezes o nosso programa, você que acompanha sempre o nosso programa Eclésia, sabe que muitas vezes você deve ter ouvido algo aqui no nosso programa assim, que a fé católica é baseada nas Sagradas Escrituras, mas também na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. E o próximo sola, que nós entraremos aqui na sequência que o senhor vai explicar para a gente, diz o contrário, somente a Escritura, sola Escritura. Vamos entender um pouco mais, Dom José? Explica para a gente. Martinho Lutero concebia apenas a palavra de Deus escrita como a única norma de fé. Lutero negava as outras fontes da fé católica, a tradição e o magistério. Ele dizia que somente a palavra de Deus escrita vincula, obriga. Só ela é a expressão da vontade de Deus na nossa vida. Somente a Escritura, palavra de Deus escrita. Esta é a tese de Martinho Lutero. Fundamento na Escritura não existe. Ele citou textos da Escritura para tentar fundamentar isto, mas em nenhum versículo da Escritura aparece essa expressão somente a Escritura. A Escritura como norma de fé aparece, sem dúvida alguma. Pensemos, por exemplo, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda a obra, 2 Timóteo, capítulo 3, de 16 a 17. Só que aqui não é dito somente a Escritura, toda a Escritura. A questão é saber, Deus nos fala somente pela palavra de Deus escrita? Lutero radicalizou e disse sim, só pela palavra de Deus escrita. O problema é que a tradição na Escritura é tradição oral e é tradição escrita. Antes de a Bíblia ser escrita, antes de a palavra de Deus se tornar escrita, ela foi tradição oral dentro da igreja. Antes de se escrever alguma coisa, na igreja primitiva, houve o primado da palavra oral. Primeiro Jesus pregou. Os apóstolos contemplaram. Jesus não escreveu nada, a não ser uma única vez, escrevendo lá no chão, quando tentaram apedrejar a adúltera, ninguém sabe exatamente o que Jesus estava escrevendo. Mas nos evangelhos não se diz nenhuma vez que nosso Senhor Jesus Cristo escreveu ou que pediu a alguém para escrever. Somente no Apocalipse, aos anjos das igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, é que Jesus pede ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, ao anjo da igreja de Sardes, escreve, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Mas, fora disso, Jesus não pediu nos evangelhos a ninguém para escrever nada. Isso brotou naturalmente, depois que os apóstolos, após Pentecostes pregaram. É que se sentiu a necessidade de se deixar por escrito aquilo que foi fruto da experiência dos apóstolos com o ressuscitado, com o nosso Senhor Jesus Cristo durante sua vida pública e como fruto também da sua própria pregação. Essa é a questão problemática de Martinho Lutero, só a palavra de Deus escrita. Mas na Escritura, o primado, no começo, não foi a Bíblia, foi a pregação oral. Tenho uma prova disso no início do Evangelho, segundo Lucas. São Lucas diz, muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo. O próprio prólogo do Evangelho segundo Lucas mostra que antes do que estava escrito, do que foi colocado por escrito, havia a tradição oral. Essa tradição que ao longo dos anos se desdobrou na fidelidade à palavra de Deus escrita é o que nós chamamos de tradição oral. 2000 anos de cristianismo, no caso de Lutero, 1500 anos, que ele jogou no lixo, juntamente com o magistério da igreja, e disse: para interpretar a Bíblia, não precisamos do magistério da igreja, não precisamos da tradição oral, somente o que está escrito. É o princípio do livre-exame, cada um tem o Espírito Santo, interpreta a Bíblia do jeito que quiser. Você não precisa de critério fora da Bíblia para interpretar seguramente a Bíblia.
princípio perigosíssimo, cujas consequências não cessam de aparecer até os dias de hoje. É como se cada um galgasse para si a autoridade de um mini-papa? Definiu precisamente, é exatamente isto. O princípio do livre-exame é você e a Bíblia. Você não precisa de nenhum critério para interpretar a Bíblia porque você tem o Espírito Santo. As consequências nós já sabemos. No mundo protestante, só no mundo protestante hoje temos mais de 20, talvez 25 mil denominações protestantes, cada uma fruto de uma interpretação particular. Aliás, na própria Escritura nós temos dois textos, me permita, diácono Eric, citar dois exemplos clássicos de que a Bíblia por si só não se interpreta. No dia da Páscoa, nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando com os discípulos de Emaús, que voltavam desolados para a sua cidade, a poucos quilômetros de Jerusalém, começa a explicar as Escrituras partindo da lei dos profetas, de Moisés e dos profetas, ia explicando o próprio Jesus como critério de interpretação do Antigo Testamento. Mas no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, nós temos o eunuco da rainha de Candace, que vinha de Jerusalém em direção a Gaza, lendo o texto do profeta Isaías, um canto do servo sofredor. E o Espírito Santo mandou o diácono Filipe ao encontro dele. O que é que você está lendo? Você entende aquilo que você está lendo? Perguntou o diácono. E a resposta dele mereceria ser pensada com muito carinho pelo mundo protestante. Como eu poderia entender se não há quem me explique? Bonito. Aqui está. A Bíblia não tem um manual de autointerpretação. Ela não se explica. Deus Todo-Poderoso quis que uma instância dentro da igreja fosse um critério autoritativo, o carisma seguro da verdade que Deus conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos. Caríssimos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma escritura é fruto de uma interpretação particular. A Bíblia, quando interpretada com a igreja, na época dos apóstolos, eles mantinham a vigilância severa sobre o que era escrito, se estava de acordo com a sua pregação, antes com a pregação de Jesus. Os escritos sofriam o crivo da vigilância dos apóstolos. Só eram lidos nas assembleias eucarísticas com a aprovação dos apóstolos. Os livros que não eram aprovados pelos apóstolos não eram lidos nas assembleias, eram chamados de apócrifos. É uma leitura privada, particular, mas os livros lidos nas celebrações eucarísticas, somente aqueles com a aprovação dos apóstolos, aqueles que se coadunam com a pregação dos apóstolos. E, naturalmente, os apóstolos foram morrendo, mas foram instituídos os seus sucessores, e essa vigilância e essa interpretação era feita sempre com a chancela deles. Já no Novo Testamento, nós temos esta prova de que a Bíblia não pode ser fruto de uma interpretação particular, mas uma instância autoritativa dentro da igreja ou magistério, no respeito também à tradição oral, que é anterior à Bíblia, palavra de Deus escrita. Então, esse tripé já está em formação na era apostólica. A tradição oral, depois a tradição escrita, a palavra de Deus escrita e a vigilância do magistério, o critério interpretativo. Lutero jogou no lixo essas duas outras fontes, a tradição oral e o magistério. Você fique somente com a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você pode interpretar com segurança a palavra de Deus sem possibilidade de errar. Essa é a síntese do sola scriptura. Paulo afirma, se não me engano, a Timóteo, que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Para concluir o que o senhor está explicando para a gente, por exemplo, um documento do magistério da igreja, né? A igreja tem dado por Deus essa capacidade de ensinar, essa missão de ensinar. Quando isso se reflete num documento oficial sobre uma verdade de fé, qualquer uma delas na história da igreja, esse documento ele pode ser considerado palavra de Deus? Não, de forma alguma. A palavra de Deus escrita, ela foi concluída, foi fechada com a morte do último apóstolo, que com toda certeza foi o autor do último livro da Escritura, que é o mais recente, o Apocalipse de São João. E uma vez que a igreja definiu
a relação do cânon bíblico, nada mais pode ser acrescentado do ponto de vista escrito à palavra de Deus. Certo. A palavra de Deus, enquanto tal, escrita, está definida e nada pode ser acrescentado a esta palavra, como diz o último capítulo do Apocalipse de São João. Cito literalmente a última profecia, a última ameaça. Aliás, eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. O que nós temos aqui, nesse caso, não é a palavra de Deus escrita, mas a manifestação de uma das fontes da fé, que é o magistério da Igreja. Pensemos, por exemplo, no último dogma proclamado por um Papa, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, o servo de Deus, Pio XII, em 1950. É um dogma fundamentado na palavra de Deus escrita, mas não é palavra de Deus no sentido técnico, mas uma intervenção autoritativa infalível de uma das fontes da nossa fé, que é o magistério eclesiástico. No caso aqui, no uso da prerrogativa do pastor supremo da Igreja Universal, falando ex cátedra em matéria de fé e de costumes, quando goza da assistência do Divino Espírito Santo. Mas palavra de Deus escrita, não.